Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo vou falar sobre os Mormons. Inclusive eu tenho dúvidas sobre muitas coisas que se falam a respeito dessa religião. Bom, alguns se escandalizam com essa palavra, seita, mas essa palavra vem de seguidor. Devemos ser seguidores de Cristo. Ele disse, fazei discípulos, e não adeptos de uma religião. Portanto, seguir religiões é seguir seitas. Cristo disse no Sermão do Monte, vocês viajam o mundo para fazer um prosélito, um seguidor de seita, e depois vocês fazem deles 2 vezes filhos do inferno do que vós. Portanto, o que eu vou falar neste vídeo é com base em pesquisa somente, e não por qualquer experiência ou conhecimento que eu tenha com pessoas que frequentam essa seita. Os Mormons são conhecidos como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa seita surgiu no início do século XIX, nos Estados Unidos, fundada oficialmente por Joseph Smith. Ele tinha apenas 14 anos de idade quando ele começou a ter visões, exatamente em um momento de confusão, ao qual ele disse que desejava saber qual era a igreja certa ou a religião verdadeira. Bom, nós sabemos que a religião verdadeira é ajudar os pobres, as viúvas e necessitados e fugir das corrupções do mundo. O Evangelho de Cristo são apenas 2 mandamentos: amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Foi durante essas visões que Joseph Smith fala nos seus relatos que apareceu um anjo para ele, dando as instruções para criar essa nova religião, os Mormons. Foi dito a Joseph Smith em visão que ele não deveria unir-se a nenhuma das religiões existentes naquele tempo, pois segundo a revelação deste anjo, a Igreja de Cristo não estava na Terra. Este ser, chamado Moroni, lhe falou de um livro secreto, escrito em placas de ouro em um idioma desconhecido, e também que 4 anos depois ele receberia a habilidade para traduzi-lo. Joseph Smith teria recebido essas placas em 1827, e a partir deste momento ele teria traduzido para o inglês, dando origem ao chamado Livro de Mormon, que juntamente com a Bíblia seriam usados para compor esta nova religião. Em 6 de abril de 1830 foi fundada essa religião, e neste mesmo ano, em 1830, Smith publicou o Livro de Mormon, se tornando o primeiro elder, como é chamado os líderes dessa religião, e dando início então à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma coisa curiosa é que a religião dos Mormons aceitou a poligamia no início da sua fundação, que é o casamento de um homem com muitas mulheres. Mas essa prática foi abolida e é considerada uma heresia hoje. Eles usam alguns argumentos para explicar essa doutrina no passado, mas hoje afirmam que o homem deve ter apenas uma mulher, até mesmo porque essa doutrina trouxe vários problemas para essa instituição religiosa nos dias atuais. Além disso, há também outras questões polêmicas envolvendo essa religião na atualidade, no que diz respeito à sua doutrina, que envolve homofobia, racismo, políticas sexistas e também divulgações financeiras inadequadas, e até mesmo é questionada a autenticidade histórica do Livro dos Mormons. Bom, os Mormons é uma seita exclusivamente americana, onde há mais de 6 milhões de adeptos só nos Estados Unidos, pois ela está presente também em muitos outros países, na América do Sul principalmente, sendo o Brasil o país com maior número deles. Além do Brasil, outros países também com notável população mormon são o Chile e Peru, ambos com mais de 500 mil adeptos, isso em um levantamento feito em 2012. A presença de simbologias esotéricas nessa religião trazem um questionamento. Joseph Smith foi um maçom? Sim, assim como vários líderes de igrejas protestantes do século XIX, pois como já vimos, as igrejas protestantes se originaram do movimento chamado de Iluminismo. A confirmação disso está no livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, onde fala que, desde outubro de 1841, Joseph Smith considerou haver vantagem em pertencer a uma ordem maçônica. Este livro também diz, na página 260, que naquela época, as amplamente divulgadas profecias de William Miller de que Cristo voltaria em 3 de abril de 1843 havia causado muita agitação em toda a América.
e também entre os adeptos dos santos dos últimos dias. Miller foi considerado um fanático religioso que fundou o millerismo. Em 6 de abril, Joseph Smith disse que, como profeta do Senhor, que Cristo só viria depois que os sinais da figueira se cumprissem. Joseph Smith também relacionou alguns eventos que não haviam ainda ocorrido, mas que deveriam acontecer antes da segunda vinda. Judá deve retornar, Jerusalém precisa ser reconstruída e o templo também. E deveria brotar água sobre o templo, e também que as águas do Mar Morto deveriam se tornar saudáveis. Portanto, levaria algum tempo para se reconstruir as muralhas da cidade e o templo. Então, dessa forma, ele refutou que as profecias de William Miller seriam verdadeiras. Bom, ainda com qualquer engano que possa haver dentro dessa seita, Joseph Smith deu as instruções corretas nessa época, que Cristo só viria depois que os sinais da figueira se cumprissem. Nisso ele foi correto, pois não sabemos a data, somente as estações e os sinais. Vários fundadores de religiões do passado estipularam datas para o fim do mundo. Como vimos, Charles Russell usou a pirâmide do Egito para marcar datas do Armagedon, e William Miller e Ellen G. White, dentre outros, também marcaram datas, causando frustração para os seguidores dessas seitas na época. E assim como vemos a pirâmide na seita das Testemunhas de Jeová, no Adventismo e no Mormonismo vamos encontrar o obelisco, que também se faz presente no meio da Praça de São Pedro. Precisamos, portanto, entender o significado deste símbolo para a maçonaria para fecharmos a compreensão do porquê essas religiões estão vinculadas a ela. Sabemos que a maçonaria cultua Jeová, Baal e Osíris, o chamado Jabulon, e o obelisco é considerado o falo de Osíris, Baal e outros deuses da fertilidade, mas principalmente ligado ao deus solar egípcio. Horus simboliza o olho que tudo vê, presente também no topo das pirâmides. Horus, representado por um pássaro, era o filho de Osíris e de Ísis. Ele tinha a cabeça de falcão e os seus olhos representavam o sol e a lua. Osíris é considerado o deus do renascimento. Osíris é morto e esquartejado, e Ísis, auxiliada pela sua irmã Néftis, partiu pelo Egito à procura das partes do corpo de Osíris. Ela conseguiu reunir todas as partes, com exceção ao seu pênis, seu falo. É deste mito que surge no Egito a adoração aos obeliscos, ao pênis, o poste-ídolo a este deus. Em arqueologias antigas nós encontramos Osíris revelando seu falo. A explicação é que, para suprir a falta do membro de Osíris, Ísis criou um falo artificial, que passou a ser cultuado através de troncos, portes de madeira e também de pedra polida, ou seja, os obeliscos. Trata-se de um culto solar, onde o poste-ídolo simboliza potência, virilidade e energia mágica solar. O uso do obelisco, ou até mesmo das colunas chamadas Boaz e Jaquim, as duas colunas do Templo de Salomão, carregam essas mesmas conotações fálicas. Tudo indica que as religiões maçônicas incorporaram isso na religião cristã através do sincretismo religioso. Assim, nós vamos encontrar postes-ídolos em várias seitas cristãs da atualidade. Bom, para finalizar a compreensão desse estudo, vou fazer agora análise de um templo mórmon. Este templo está situado no centro de Salt Lake City, em Utah. Este templo é um centro espiritual e cultural dos mórmons. Ele possui 10 hectares de terra, que inclui um templo, uma tenda em forma de abóbada e numerosos edifícios, monumentos e memoriais. Neste local nós encontramos a presença do ocultismo de forma plena, configurado através das simbologias maçônicas. Do alto nós vemos a exuberância deste templo mórmon, com seu jardim e um espelho d'água em forma de um olho que tudo vê, ou mesmo simbolizando o sol e a lua, o sol no espelho d'água e a lua na vegetação do jardim, com o seu meio círculo. No templo há também um museu. Este museu exibe exposições falando sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, e conta a sua história, onde encontramos muitas simbologias maçônicas. Veja que nos portais do templo nós encontramos apertos de mão secretos, símbolos que são usados pela maçonaria como senhas, durante o seu processo de iniciação maçônica. Cada templo dos Mormons tem também a sua própria fonte batismal, montada nas costas de 12 bois. Os Mormons dizem que é igual à pia que ficava na entrada do Templo de Salomão. A pia batismal com seus 2 bois simboliza um portal, representada também no ocultismo pelo círculo da serpente Ouroboros.
No esoterismo de Salomão, as duas colunas do templo com a pia batismal configuram o Portal 101, número mágico, cabalista e ocultista. Portanto, a palavra maçônico diz respeito ao Templo de Salomão, pois as bases da maçonaria moderna estão inspiradas nele. Mas como sabemos, Salomão apostatou da fé, e usar as simbologias do Templo de Salomão, atribuindo a eles algo cristão, perde seu fundamento com base nisto. A própria história do templo maçônico de Hiram Abiff surge de uma lenda de morte e ressurreição, contados a partir da alegoria da construção do Templo de Salomão, onde Hiram foi morto com golpes de utensílios de pedreiro, exatamente por não revelar o segredo, a palavra secreta relacionada à obra. Na iniciação, o maçom passa por este ritual, onde ele entra no caixão e simula a ressurreição de Hiram Abiff. Bom, nós sabemos que a maçonaria está ligada à construção, ofício do pedreiro. Assim, ela tem ligação com as antigas construções da antiguidade, desde a Babilônia, Egito e Jerusalém. Aqui nós vemos a elite dos Mórmons na frente de uma imagem de Cristo, que se faz presente neste templo. Veja que no Templo dos Mórmons encontramos também a estrela de 5 pontas, relacionada a Astarote, esposa de Moloque, deuses que Salomão serviu. Situado na esquina sul do Templo dos Mórmons, encontraremos também o Portal da Águia, juntamente com um pentagrama invertido. Podemos encontrar acima dele a águia enorme de 200 libras agarrando uma colmeia, o símbolo de Utah, coincidentemente um símbolo importante da maçonaria. Portanto, o significado ocultista da arte no templo da praça de Salt Lake City incorpora uma mistura de simbologias pagãs, que também celebra a adoração a Lúcifer. No jardim do templo, por exemplo, vemos a escultura de crianças simbolizando a pureza de adoração a Lúcifer, exatamente como representado na escultura da Igreja de Satanás, onde vemos 2 crianças ao pé de Baphomet. Até mesmo porque, para a maçonaria, Jesus Cristo simboliza Baphomet, assim como também Lúcifer. Bom, eu fiz neste vídeo apenas um resumo, que nos dão as pistas da origem dessa religião, que desvenda o lado oculto desta e de outras religiões do século XIX. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.